Está começando mais um Eco RVC, transmitido pelo canal 8 da NET. Eu me chamo Átila e hoje nós vamos falar de dois assuntos. Um é a produção de hortaliças, então como você pode fazer isso dentro da sua casa. E o segundo assunto é falar sobre azeite. Você sabe como é que funciona, como é a produção das oliveiras? Se não sabe, fica por aí. Está começando mais um Eco RVC. As hortas caseiras vêm ganhando destaque nas residências, seja nos jardins ou dentro de vasos, onde são cultivados temperos, frutas, ervas, brotos e outras plantas. Apesar das dúvidas que surgem em relação a esse hábito, um dos principais pontos é a dedicação e o cuidado no cultivo da agricultura urbana. Vou passar algumas dicas para quem deseja aderir a esse novo hábito, começando com a escolha de alguns grupos de plantas que são mais fáceis de cultivar. Entre elas, verduras e folhas, plantas de pequeno e médio porte e rápido crescimento, temperos, ervas e plantas medicinais, que crescem em espaços pequenos ou em vasos dentro de casa. Frutas como limão, jabuticaba, morango e melão, que podem ser cultivados em vasos. Leguminosas e legumes, de ciclo mais longo, que necessitam de vasos mais profundos para um bom enraizamento. O segundo passo é escolher o ambiente da casa, em especial os lugares com a presença de luz solar em algum momento do dia. Opte por espaços próximos a janelas, portas, beirais, varandas e sacadas. Uma outra recomendação são hortas verticais ou suspensas. A escolha pode ser feita de acordo com a preferência de cada um, sendo possível realizar o cultivo em vasos ou diretamente na terra. Para ambos os casos, é necessário que o solo seja fértil, com nutrientes e minerais, para que as plantas cresçam fortes. Para plantações em vaso, é melhor a escolha de modelos como furos na parte inferior, ou com sistema de irrigação, que controla a umidade e fornece a quantidade ideal de água. Viram como é possível utilizar todo tipo de situação, tamanho e forma para que seja possível preparar a sua? É possível encontrar no mercado uma grande variedade de sementes para plantio. No início do trabalho, opte por hortaliças, que são fáceis no manuseio e têm o resultado mais rápido. Hortaliças com ciclo rápido, como alface, cebolinha, manjericão e salsinha, podem ser plantadas em qualquer temporada. No caso de escolha de sementes, será necessário gemelá-las. Então presta atenção, para isso é preciso usar uma sementeira para a produção de mudas ou plantio direto no local escolhido. É recomendado que sejam feitos pequenos furos na terra, sempre com o dobro do tamanho da semente, adicionando 2 a 3 sementes em cada buraco. Após esse procedimento, cubra com terra, deixando o solo úmido para que possa germinar. Vocês estão vendo como é simples fazer esse tipo de atividade dentro da sua casa? E também é recomendada uma atenção maior às mudas, pois são bem sensíveis, deixando o vaso em local sombreado, além de ficar atento à irrigação. O solo não pode estar seco e as mudas não devem ficar em locais abertos por conta da chuva. Assiste esse vídeo muito legal para vocês entenderem um pouco mais sobre essas hortaliças. Olá, meu nome é Corali, sou engenheira agrônoma da Forte Jardim e hoje nós vamos apresentar para vocês uma série completa sobre as hortaliças. Nós vamos ensinar a plantar, a adubar, regar, tudo que você precisa saber para ter uma horta tanto em canteiro quanto em vaso. Acompanhe com a gente! Bom, então antes da gente colocar a mão na massa nessa série, vamos conhecer quem são as hortaliças. As hortaliças são todas essas plantas que a gente consegue cultivar em horta ou até mesmo em casa, em pequenos vasos e pequenos espaços. As plantas hortaliças possuem pelo menos uma parte delas que são comestíveis
e ela se subdivide em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo das hortaliças tuberosas que a gente fala, que são aquelas plantas que a parte comestível fica para baixo do nível do solo, que é o exemplo da cenoura, da batata e da cebola, entre outras espécies também. As hortaliças folhosas ou herbáceas que a gente chama, são aquelas que a parte comestível é a própria folha da planta e elas ficam acima do nível do solo. E o terceiro grande grupo são as hortaliças frutosas que a gente fala, que são aquelas que o próprio fruto é a parte comestível, o exemplo da berinjela, do tomate e da classe dos pimentões. Uma outra forma da gente dividir as hortaliças é em verduras e legumes. As verduras são aquelas folhas, hastes e flores que a gente pode consumir. E os legumes são aqueles que a gente consome o fruto, a semente e as raízes. Bom, a classe das hortaliças, como vocês podem ver, é muito rica e diversificada e não restringe-se apenas àqueles temperos e ervas que a gente tem dentro de casa. Agora vamos colocar a mão na massa e conhecer como que a gente cultiva todas elas. Viram como é a divisão e os tipos das hortaliças? Muito legal, né? Além de ser algo que está presente em todas as casas. Algumas práticas são fundamentais para o sucesso dessa horta. Entre elas, é recomendado observar as plantas diariamente, para identificar qualquer problema que possa surgir. Fique de olho no solo e, caso observe a presença de alguma praga, reveja todas essas práticas de manejo. Solo forte e saudável permite que as plantas se desenvolvam livres da presença de pragas. Inclua práticas de adubação em sua rotina de plantio, como a utilização de uma camada de cobertura vegetal, por exemplo. Você pode utilizar galhos, folhas, até fibras secas sobre aquele solo exposto. Além disso, incorporar algum tipo de adubo na terra, como os compostos naturais, que oferecem nutrientes necessários para manter uma planta e terra saudáveis. Pessoal, ponto-chave do cultivo. A água é uma das principais fontes de energia para essas plantas e deve ser constante, mantendo sempre o solo úmido, mas não encharcado. Então, vai colocar em prática o que você viu aqui? Existem vários tutoriais de como montar a sua horta em casa. Basta ter bastante disposição e um pouco de espaço. E se montar, mostra pra gente, querendo saber como foi sua experiência. Mas fica por aí, porque já já tem mais Eco RVC. Você aí, já parou para pensar como a azeitona se transforma naquele azeite maravilhoso que usamos para saborizar saladas, pizzas, risotos e até mesmo doces? Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre como se dá essa transformação. O início de todo o processo começa com a colheita do fruto, a azeitona, que vem das oliveiras. Vou mostrar para vocês como é um plantio de oliveiras. Dá só uma olhada.
Além dessas, tem várias outras características para realizar o plantio, mas acho que vocês já puderam ter uma boa noção de como funciona, não é? Após a colheita, as azeitonas são lavadas e vão para o processo de moagem. Folhas e galhos são retirados e descartados. As azeitonas são trituradas, então a polpa e o caroço juntos, formando uma pasta oleosa. Nessa etapa, é importante minimizar ao máximo a fermentação da azeitona. Por isso, esse processo deve ser feito em até 24 horas. É algo muito rápido, né, pessoal? Em seguida, começa a extração do azeite. Nesse processo, aquela pasta oleosa é levada para uma batedeira e em seguida para uma centrífuga, que separa o óleo da água. A água é descartada e esse óleo de oliva é considerado aquele que a gente chama de virgem, por não ter nenhum processo químico envolvido na extração dele. Dá uma olhada como é que funciona a produção do azeite logo após a colheita.
vocês puderam ver todas as etapas, desde a colheita até o invase do azeite. Mas como é a classificação desse azeite que normalmente nós vemos nos mercados? Após o processo, o azeite é classificado como extra virgem ou virgem. O tipo extra virgem não tem defeitos sensoriais, ou seja, não tem defeito de cheiro, não tem defeito de sabor, de visão, e possui uma acidez máxima de 0,8%. Já o azeite tipo virgem tem limite de acidez maior que 0,8% e um pouco menor que 2,2%, com alguns defeitos no aroma e no paladar. A última etapa do processo é o armazenamento do azeite de oliva, feito em recipiente de inox e mantido a uma temperatura entre 15 e 18 graus mais ou menos, até o armazenamento em vidros ou latas, que é a forma que chega até a sua casa. O azeite puro é 100% produzido aqui, em solo nacional. Possui acidez máxima de 0,2%, que é uma quantidade muito boa, sendo de qualidade extra virgem. Conforme o tempo passa, o azeite de oliva vai perdendo sabor e suas propriedades. Diferente dos vinhos, ele não envelhece tão bem. Por isso é essencial consumir o azeite mais jovem possível. E nesse quesito, os nacionais levam uma grande vantagem, porque o produto chega fresco e com as suas características originais preservadas, uma vez que evita longas jornadas de transporte de importação. Viram como é legal conhecer um pouco mais sobre a produção de alimento? E todas essas etapas estão ligadas ao meio ambiente, tanto na questão do plantio quanto à fabricação do produto. Sempre existe uma novidade nesse assunto. Pessoal, o EcoRVC vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado dos assuntos que falamos hoje. E se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Ficamos por aqui. Até a próxima semana.